Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Fique à vontade. Está na casa do Pai aqui, amém? Glórias a Deus. E tem o gasofilácio também, né? Semana de bênção, semana, né? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Ele é santo e digno, irmãos. Eu louvo o Senhor por todos os detalhes que o Senhor tem cuidado de nós. E é isso que nós precisamos reconhecer. É isso que nós precisamos entender. Os detalhes que o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado, tem nos feito, tem nos abençoado, né, irmãos? Irmãos, nós colocamos ali aquele slide que a gente usou. Tem alguns que não estavam aqui no começo do ano, mas quando nós iniciamos o ano, o Senhor nos deu um tema para esse ano. E esse ano o Senhor nos deu ano de maturidade, que seria um ano de maturidade para nós. E ali quando nós colocamos lá, nós fomos ver e falamos, olha só, quando nós iniciamos, nós falamos sobre o ano de maturidade e levamos até que o data show tinha queimado, né? Depois ficou um período sem. E o interessante é que Deus trouxe maturidade para nós. Deus trouxe crescimento para nós esse ano. Deus nos alinhou nele nesse ano. Alguns o Senhor revelou o coração imaturo. Mas para aqueles que buscaram o Senhor com toda sinceridade e genuinidade, o Senhor revelou maturidade sobre nós. E eu creio que muitos de nós que estamos aqui, o Senhor nos amadureceu muito nesse ano, com essas lutas, com todas as dificuldades. Irmãos, olha só que coisa interessante. O ano de 2020, eu creio que está entrando na estatística aí de um ano, um dos piores, né? Que já existiu. Então, o ano de 2020 foi um ano muito ruim em vários aspectos humano, né? Para a economia, para a saúde, para a igreja. Foi um ano difícil, um ano super difícil. Mas eu posso dizer assim com toda sinceridade, amor e convicção que para a igreja Casa de Oração foi o melhor ano. Foi o melhor ano que a gente teve. É esse ano de 2020. No meio da crise, no meio da pandemia, no meio da adversidade, no meio de tudo que o mundo estava falando não. O Senhor olhou para nós e falou sim, 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 sim e sim. E o Senhor tem prosperado essa igreja. E quando eu falo prosperado essa igreja, estou falando das paredes, estou falando de você, irmão. Você é a igreja. Você é a igreja do Senhor. Olha para o irmão do lado e fala, você é a igreja. Aleluia. Se a igreja está sendo abençoada, é porque Deus está te abençoando. É porque você como igreja, o Senhor está amadurecendo, está te abençoando, está te aprovando. E nós como igreja estamos crescendo na presença de Deus. E crescer não é em números, em inchaço, dessa maneira. Crescer é em maturidade, entendimento e em espírito. Então muitas das vezes, teve uma vez que teve uma mulher, uma moça que veio aqui, ela teve 2 cultos só. Mas Deus acho que mandou ela aqui só para falar um negócio para mim mesmo. Quando ela veio, irmãos, aqui era fechado ainda. E poucos lembram disso, né? Parece que já sempre foi assim, não. Era fechado aqui, ó. Era só esse pedaço. E quando ela veio, nós ministramos louvor, pregamos, e foi um culto abençoado aquele dia. E lá fora, ela conversando, poxa, gostei desse lugar, gostei dessa igreja, que benção, né? E aí eu falei, pois é, nós somos conhecidos como a igreja do beco, né? Escondido numa rua escura. Nós somos pequenos ainda. Eu falei para ela, somos pequenos, uma igrejinha, né? Uma igrejinha aí, pequena, no beco. Aí ela olhou para mim e falou assim, pastor, mas quero falar um negócio com toda a convicção e do Espírito.
vocês são maiores que muitas catedrais que tem por aí pelo mundo. E aí, quando ela falou, eu entendi o que ela estava querendo dizer. É exatamente o que eu estou dizendo. Crescer no Senhor não é subir aqui no púlpito e falar estamos com 1.000, 2.000, 5.000 membros. Mas crescer no Senhor é você ter alegria do Espírito Santo, ter o Senhor como único e suficiente em nossas vidas, ser uma igreja cristocêntrica, que o Senhor Jesus, Ele é o centro das nossas vontades. Crescer, meu irmão, é não retroceder, é não parar, é não falhar, é permanecer. É quando você louva, o Espírito Santo toca nas pessoas, as pessoas são curadas, libertas. A palavra confronta o pecado, e aquele que quer, ele é liberto e restaurado. Então eu entendi quando ela falou, vocês são muito maior do que muitas catedrais, muitas igrejas enormes que estão inchadas, porque vocês têm um conteúdo que provém de Deus, do Espírito Santo de Deus, que está difícil achar por aí. Aleluia. E essa pessoa falou assim, e olha, pastor, que eu ando em igrejas enormes, grandes, e olha que o que eu senti aqui é difícil eu sentir em outros lugares. Então eu estou testemunhando aqui aquilo que ela disse sobre nós, sobre você, porque você é a igreja do Senhor, falando sobre nós. Então, irmãos, coloque isso no coração de vocês, que o Senhor, Ele tem abençoado nossas vidas. O Senhor tem abençoado a tua casa, o Senhor tem abençoado o teu ministério, o Senhor tem falado conosco todo o tempo. Aleluia. O Senhor tem dado crescimento no meio da crise, no meio do deserto. Essa semana foi falado muito do deserto, né? Mas é no deserto que o Senhor traz provisão, que Deus traz as coisas grandes. Os grandes milagres foi feito aonde? No deserto. Então, enquanto estão falando que nós estamos no beco e no deserto, o Senhor está operando grandes milagres em nossas vidas. E eu tenho visto muitos de nós crescendo em maturidade. Quando Deus fala assim, ano de maturidade, é porque Ele vai revelar quem nós somos meninos mimados, ou se nós vamos se tornar homens convictos no Senhor. Amém? Amém? Tem algum convicto aqui? Aleluia! Glória a Deus, isso aí, meu irmão, tem que ser assim igual esse menino, irmãos. Amém, amém. Que convicção é essa? Que convicção é essa? Qual é o Deus que nós servimos? Então, se nós somos convictos, nós temos que expor isso. Amém? Amém? Aleluia! 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 Esses dias eu vi uma postagem de uma pessoa falando assim, para a gente não ficar fazendo com que você repita, né? Mas eu quero ver você pegar, essa pessoa que postou, pegar o microfone e fazer o que nós fazemos e não fazer isso também. Faz também. Sabe por quê? Sabe por que nós fazemos isso? Para que você entre na mensagem, para que você entre no ambiente e para que você não durma. Amém? Porque nós não ficar falando amém, fala por bom do teu lado, daqui a pouco tem um babando do lado aí. Então a gente está sempre fazendo isso, né? Aí tem gente que tira sarro disso nas redes sociais, né? Mas não sabe quanto trabalho é a gente poder manter o povo todos atentos naquilo que está sendo falado. Amém, irmãos? Aleluia, estão pegando aí, ó. Glórias a Deus. Vamos para a palavra? Aleluia. Graças a Deus trocaram o copo aqui, nem vi. Eu vi aquele copinho de água quente aqui, eu falei, Jesus amado. Agora chegou um copão com água gelada. Jesus é bom. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Efésios. Livro de Efésios. Aleluia. Livros de Efésios, capítulo 2. Louvado seja Deus. Amém?
Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, quando a carne e dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros e suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui a Bíblia está falando assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, que um dia nós andávamos mortos. O que é mortos? É mortos no pecado e nos delitos, naquilo que nós cometíamos antes na carne. Todos nós aqui, eu creio que já passou por isso. Todos nós aqui, eu creio que já vivemos isso. Momentos ao qual andávamos respirando, caminhávamos, íamos daqui para lá e de lá para colar, e andávamos por esse mundo afora. Mas a Bíblia diz que quando Cristo não está inserido em nossas vidas, quando Cristo não está sendo primeiro princípio, essencial em nossas vidas, nós, em condições de pecadores, pecaminosos, falhos, nós estamos num cenário de mortos. Jesus, a Bíblia está dizendo que andávamos mortos por aí. Amém? Não havia vida em nós. E sabe o que quer dizer? Porque a vida quer dizer luz, a vida quer dizer alegria, a vida, ela quer dizer algo lindo que vem de Deus. Mas quando nós estamos no mundo, nós andamos, por mais que haja sorriso em nosso rosto, por mais que nossos pés bailavam nos bailes dessa vida, a Bíblia vai nos ensinar que nós éramos mortos, não havia vida em nós. E aqui é uma morte diferente daquelas que nós falamos que nós precisamos morrer. Aqui é uma morte aonde as concupiscências desse mundo, ela vem tentando nos embaraçar, ela vem tentando nos enganar, para que nós viemos estar como mortos-vivos.
adquirindo, comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento, mas as nossas vidas, ela não passa de morte. Não há vida, há morte. Nós estamos como mortos. E a Bíblia nos ensina que se nós permanecer desta forma e não reconhecer a Cristo em nossas vidas, essa morte, ela vai nos levar para uma eternidade. E essa eternidade vai ser longe de Cristo. Mas o texto vai falar que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, pelo sangue de Cristo. Cristo Jesus, o ressurreto, poderoso, com amor incondicional, com amor que excede todo o entendimento, um amor que me alcançou e te alcançou. E aí Cristo, ele vai e entrega a sua própria vida para que haja vida em mim, porque nós andamos mortos, sem vida. Aí Jesus fala assim: eu preciso morrer para que você passe a viver. Mas aí, pastor, é só isso? Cristo morreu na cruz, eu já adquiri a vida automaticamente? Estou vivo? Não. Há uma condição para que isso se estabeleça em minha vida e sua vida. Qual é a condição, pastor? Reconhecê-lo como único e suficiente em nossas vidas. Jesus, ele fez o trabalho extraordinário dele, excepcional. Ele nos amou de tal forma, e lá em João 3,16 nós recitamos sempre isso. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou teu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus para nossas vidas foi algo extraordinário. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então agora Ele liberou vida. Agora Ele comprou. Sabia que Ele comprou o direito de vida nosso? Quando Ele morre lá na cruz, Ele morre para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Ele morre para que Ele pudesse ter acesso a uma chave. Sabia, missionário? Para que tivesse acesso a uma chave, a qual estava na mão de Satanás, de Lúcifer, porque ele ainda tinha domínio sobre o inferno e sobre a morte. Aí Jesus, Ele vem até a terra, Ele nos ama primeiro, sofre por nós, morre por nós. E aí quando o diabo, porque ele não é onipotente, onisciente, ele não consegue ver e saber o porquê das coisas, ele consegue ver o presente. Quando ele vê Cristo entregando o Espírito e morrendo, ele pensa: venci, agora eu venci. Matei ele, agora eu tenho a chave do inferno e da morte. Vou botar o terror no povo agora. Só que ele não contava com uma coisa. Ele não deu crédito na palavra de Jesus. Ele falou assim: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Talvez ele pensou, talvez ele tenha até acreditado, né? Me veio agora. Talvez ele até tenha acreditado. Esse cara, se for Cristo mesmo, se for o que ele está dizendo, ele pode até ressuscitar o terceiro dia. Só que uma coisa que ele não contava, que entre o dia que ele morreu e o dia que ele ressuscitou, Jesus ia fazer uma visitinha no inferno. Ele ia dar uma passada lá. Sabe para quê? Para falar assim: demônio, Satanás, Lúcifer, você que já foi um anjo de luz um dia, dá cá, chave, tá aqui,
Você não tem mais chave da tua casa. Você não tem mais domínio sobre a morte. Lembra daquele versículo? Como é que era? Onde está a sua vitória, a morte? Está na Bíblia, né? Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus vai lá e toma a chave do inferno e da morte. E agora, o demônio não tem mais poder. Lúcifer não tem mais poder sobre a morte. Sabia disso? Mas pastor, ele não mata a morte. Não. Ele influencia. E ele está sempre dando ideia para alguns. Sempre está dando ideia. Ele sempre vai te convidar para algo. Ele sempre vai querer te dar um outro caminho. E esse caminho com certeza é para a morte. Mas ele não tem mais poder sobre isso, a não ser que Deus o conceda. Porque esse poder está na mão do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler lá 1 Coríntios. Amém. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que deu em cima do texto que nós estamos falando, daquilo que nós estamos falando. Então, olha só que tremendo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia. Então Jesus, irmãos, Ele veio, Ele se entregou por nós, para que houvesse vida em nós. Então agora Ele deixou o acesso aberto, Ele deixou uma porta aberta para mim e para você. Aleluia. Mas não basta só isso. Há um monte de gente pregando por aí que não precisa fazer mais nada. A graça nos basta, a graça nos alcançou, e agora Jesus já pagou os pecados lá na cruz. Não precisa fazer mais nada, porque nós somos salvos. Tem um monte de gente pregando. E pasmem, essas igrejas estão abarrotadas de pessoas. Sim, quem que não quer chegar lá e o comandante falar assim: vocês estão tudo salvos? Mas nós estamos fazendo isso, aquilo. Não, mas estão salvos. Fica tranquilo, vocês estão salvos. Mas nós faz, peca. Não, mas estão salvos. Mas a Bíblia nos ensina que não é bem assim. Agora, para que haja vida em nossas vidas, porque por mais que nós estejamos respirando e de pé, não quer dizer que estamos vivos. Nós podemos estar andando mortos por aí, sem vida em nós, sem a alegria do Espírito. Porque sem a presença do Espírito e sem Cristo não há alegria e não há prazer e não tem vida. Amém? Para que isso aconteça, agora eu preciso confessar com meus lábios, com a minha boca, e falar: Senhor, eu quero ter o Senhor como único e suficiente em minha vida. Eu quero. E aí a gente erra muito dizer: eu aceito o Senhor como único e suficiente na minha vida. Quem somos nós para, né? Eu aceito o Senhor, né? Tem que ser ao contrário: o Senhor me aceita. Me aceita porque sou falho, pobre, nu e pecador.
Então o Senhor me aceita porque o Senhor sofreu, padeceu, morreu, foi petalhado, mas venceu. Eu ainda continuo pecador, falho, orgulhoso. E quem sou eu para dizer eu te aceito? Hã? Você já viu a empresa quando vai contratar? Quem que tem o poder? O empregado quando vai pedir um emprego, ele vai todo humilde, né? Vai lá, apresenta o teu currículo. Sim, senhor, é isso aqui que eu faço, tal, né? E daí, se a empresa gostar do cidadão, do currículo dele, fala assim: vamos te aceitar, vamos te colocar no quadro de funcionários. Traga a carteira para nós assinar. Aí a empresa aceitou o cidadão, né? Então assim que funciona. Não é o cidadão que chega lá e eu te aceito, empresa, eu te aceito. Não é assim que funciona. Por que o senhor está usando esse termo? Se com empresa que é algo fútil, que é algo terreno, é assim, por que nós não damos a devida reverência ao Criador de céus e terra, ao Senhor dono de todo esse... Irmãos, nós damos autoridade e crédito para um comedor de feijão que tem uma empresinha talvez do tamanho desse quadrado aqui, uma loja, alguma coisa, uma oficina, seja lá o que for, que tem 2, 3 lojinhas aí espalhadas no matinhos, 2, 3 mercados, né? Nós damos crédito, não damos crédito. A gente chega com todo cuidado, né? Quer falar bonito, quer mostrar o que faz, né? Para ver se há uma contratação. E por que para o Criador de céus e terra, aquele que criou tudo que os teus olhos podem ver, e não só fez isso, mas te criou também, conforme a imagem e semelhança dele, por que para ele nós temos que tratar ele tão ruim assim? Indiferente, te aceito, se quiser. Tem gente que faz isso. Se eu quiser, eu estou aqui. Se não quiser, também. Eu já vi muita gente fazendo isso, irmão. Pasmem vocês. Muita gente, todos os dias eu vejo. Nas atitudes, no posicionamento e naquilo que ele faz. A gente já sabe como que é, como ele está tratando. E olha que está tratando o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Você tem ideia disso? Hã? Aí desce o Luciano Hang aqui com um helicóptero. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o dono do Luciano? Hã? E o dono dos grandes empresários desse mundo? Sabia disso? Então ele fez isso por nós, ele nos amou primeiro. Então, para que eu tenha condição de passar da morte para a vida, eu preciso reconhecê-lo, ele na minha vida. E reconhecer ele é as minhas atitudes diárias que vai identificar que realmente eu reconheci ele como meu Senhor. Se eu reconheci ele como meu Senhor, eu quando vou acordar, eu vou lembrar primeiro dele, porque ele é o Criador de tudo, antes de qualquer coisa. Então eu preciso agradecer e louvar o nome do Senhor. Então, se eu reconheci o Senhor, por onde eu passar, eu vou dar bom testemunho do meu Deus. Por onde eu andar, eu vou dar bom testemunho dele, porque eu reconheci ele. Quando eu parar para almoçar, não importa se é num restaurante, se é numa venda, se é na minha casa ou se é na rua, eu reconheço ele como meu Senhor. Obrigado, Jesus, te dou graça por esse alimento. Mas eu tenho vergonha, tem umas pessoas que eu não conheço. Vergonha do teu Senhor. Você está entendendo? As nossas atitudes, aquilo que a nossa boca está falando, aquilo que nosso pensamento está falando, está indicando ao céu o nosso reconhecimento a Ele, ao nosso Deus. A nossa dedicação com aquilo que nós temos ministerialmente falando, obreiros, líderes, o zelo que nós temos pelaquilo que está em nossas mãos, isso indica ao céu que nós estamos nele, que há vida em nós.
que verdadeiramente eu reconheço Ele como único. Mas quando eu começo a tomar atitudes errôneas, quando eu começo a querer acusar e apontar, e começo a agir fora do contexto, eu já não estou mais reconhecendo Ele. Então a morte começa a rondar. A morte começa a rondar. Fala assim: esse aqui está vulnerável. E é aí que o diabo ele começa a armar estratégias para nos derrubar. Quando nós começamos a deixar a seta do diabo entrar no nosso coração, na nossa mente, e começamos a ver coisas que você não via antes, começar a acusar coisas que não era assim. Sabe o que é isso? Isso é a morte, as trevas. Agora ele começa a fazer: vou aproveitar esse vacilo, que é um vacilo, e vou começar a armar algumas coisas aqui para que esse pensamento dele e dela não mude e piore daqui para frente. Quando eu vejo qualquer discípulo, apóstolo, qualquer servo, profeta, escolhido de Deus na Bíblia, eu vejo que vários deles tinham até vontade de parar e desistir, mas eu vejo que nenhum deles desistiram, e nenhum deles abriram mão de nada. E Jesus, quando chama o obreiro, chama o homem para o serviço, ele fala assim: é bom que você não ande com mochila, com roupa, com coisas, é bom que você não adquira muitas coisas. Sabe por quê? Porque é a vontade dele que prevalece sobre nossas vidas, mas nós queremos continuamente ainda querer viver as nossas vidas, a vida que não é mais tua, porque você um dia entregou na mão dele, sim ou não? Então, se eu entreguei na mão dele, Senhor, eu aceito, Senhor, me aceita, e você entregou e reconheceu ele como o único e suficiente na sua vida, agora essa vida não é mais tua, é dele. Agora você passa a viver, mas a vida está na direção do Senhor. Aí quando o Senhor começa a querer a nos direcionar, a nos mostrar o caminho que deve se andar, aí a morte começa a querer nos rondar e querer dizer para nós: não, para que fazer isso? A vida passa tão rápido, vai aproveitar um pouco. A morte quer nos matar, ela quer que acabe tudo. Nós precisamos entender isso. O diabo não tem mais poder, mas ele começa a querer dar ideia para nós, para que nós saia do foco daquilo que o Senhor nos estabeleceu. E eu quero lhe dizer uma coisa: aqueles que o Senhor levantou, nenhum deles era merecedor, nenhum deles era capaz, mas o Senhor o capacitou. Aleluia. E é por isso que Deus está aqui levantando homens e mulheres assim como eu e você, porque se fosse depender de nós ser capazes, nós não tinha nada. Nós não éramos nada, porque nem reconhecer Ele como suficiente nós não sabemos fazer direito, porque na primeira esquina nós já esquecemos do Deus que nós servimos. Então o texto está começando a dizer: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os pecados, qual que é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e... Então o pecado traz... Você está entendendo? Morte. Eu sei que talvez você possa pensar: mas é injusto nós viver num mundo desse e não poder desfrutar de tantas coisas. Sabe por que você ainda pensa nisso? Porque ainda o nosso pensamento ainda está pequeno dentro dessa terra, porque o nosso pensamento ainda está nas coisas palpáveis que vai passar. Você ainda não entendeu que viver em Cristo é receber uma eternidade, o reino de Deus,
coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou ainda no coração do homem. Essas são as coisas que Deus tem preparado para nós. Junta todos os teus sonhos, todos os teus projetos terrenos. Não dá 1% daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas como nós somos terra ainda, terra e pecadores, nós ainda queremos ver as coisas acontecer aqui. Mas nós queremos ver as coisas acontecer aqui no modo mundano, mas no modo espiritual. E esquecemos que um dia nós entregamos a nossa vida para Cristo. Entregamos a nossa vida para Cristo. Está entendendo? O que é entregar? Quem que já ganhou um presente aqui? Todo mundo já ganhou um presente? E esse presente ficou com você até que você cuidou e de repente você tem presente que a vida toda está guardado lá. A gente tem esse dom de guardar, né? Vai assim, irmãos. Mas alguém já recebeu um presente aqui e depois aquele que te presenteou pediu de volta? Já? Eu já. É raro isso acontecer, mas eu já. Tem mais um aqui que eu vi que também já. Como é que ficou o teu coração? Como é que você ficou? Não ficou chateado? Desacorçoado? Desanimado? Desacreditado? Mas não é possível uma coisa dessa. Como que a pessoa me dá um negócio e vem me tomar depois? Não foi assim? Porque eu fiquei assim. Eu fiquei igual o Chaves, assim, chutando. Como que faz uma coisa dessa? Como que me dá e depois me toma? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Outra coisa, quando você ganha um presente, muitos levantou a mão aqui, ganhou o presente. Você faz o que quer do presente, sim ou não? Faz o que quer, sim ou não? É teu. Aquele que te deu tem poder sobre aquilo que é teu, que foi te dado? Não. Mas foi eu que dei para Ana o presente. Mas eu dei para ela, agora ela faz o que ela quer do presente. Se ela quiser colocar na estante, ela coloca. Se ela quiser levar para lá, ela leva. Se ela quiser colocar no jardim, ela coloca. Se ela quiser andar no pescoço, ela coloca. Porque agora foi dado para ela. Ah, mas eu quero dar uma... Não é mais meu. Eu não tenho mais poder para entrar lá na casa dela e querer tomar aquilo. Você está entendendo? Então como que você entrega a tua vida para Cristo e não deixa Ele usar, usufruir daquilo que você entregou? Por que não deixa Ele colocar onde Ele quer, no jardim, ou sei lá, onde Ele queira pôr? Porque nós entregamos para Cristo e Ele coloca onde Ele quer. Algum Ele quer colocar em destaque, não é assim? Não tem alguns presentes que nós queremos colocar assim à vista, para todos ver. Outra a gente coloca no cantinho, outra a gente guarda na caixinha, não é assim, irmãos? Aleluia! Mas tanto guardado na caixinha, quanto colocado na estante, ou colocado em destaque, todos é dele. E ele faz o que quer. Você está entendendo? Aquele que o deu não tem mais poder. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, se há vida na sua vida, se você anda vivo em Cristo, essa vida não é mais tua, é de Cristo e Ele faz o que Ele quiser.
Mas o Senhor parece que não faz nada, parece que nada acontece. Se Ele quiser deixar você guardado na caixinha, Ele deixa. Mas a hora que Ele quiser passar um pano e dar um lustro e colocar na frente de alguma coisa, ou querer mostrar para alguém, Ele vai mostrar. Aleluia. Quando Deus quer te mostrar para alguém, meu irmão, ninguém segura. Mas quando Ele quer te prender e te reservar, e preste uma atenção, uma coisa: aquele que recebe o presente, eu tenho um presente. Eu tenho um relógio. De vários relógios que eu tenho, irmãos. Eu gosto de relógio. Se quiser me presentear, me dá relógio. E não vem me pedir relógio, que eu não vou dar também para você não. É meu. Pastor, tem 5? Ou podia me dar um? Não, eu quero mais. Eu gosto. Tem gente que gosta de corrente, tem gente que gosta de sapato. Eu gosto de relógio. Mas eu tenho um relógio que ele fica dentro da caixinha. Ele tem um travesseirinho que é dele. Ele abraça o travesseirinho e eu coloco ele, fecho a caixinha e coloco lá naquele cantinho do guarda-roupa onde ninguém mexe. Ninguém mexe. Sabe por quê? Porque eu amo aquele relógio. Eu gosto dele. Ele tem um destaque diferente dos outros. E eu só uso ele em momentos especiais. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você está guardado, você não está aparecendo. Não quer dizer que você tem menos o amor não é menor para você. Não quer dizer que o dono desse presente, dono de você, ele não te queira. Talvez ele está te preservando porque ele te ama tanto, porque em ocasiões especiais ele vai te colocar em destaque. Porque é assim que eu faço com ele. Falo, hoje é dia de... Aí passo um paninho, tiro ele da caixinha, falo, hoje você vai aparecer. Mas tem dia que hoje, que fala, não, hoje você não vai aparecer, hoje você vai ficar na caixinha. Você está entendendo como é que é a vida do crente? Mas nós não conseguimos entender isso. Por que o fulano aparece e por que eu estou na caixinha? Por que para ele funciona, para mim não funciona? Ah Deus, e aí você quer tomar rédea da tua vida. E aí a vida que era para ser vida se torna morte. Porque daí o diabo ele começa a trabalhar na tua vida. E você não discerniu que está guardado. Quer dizer que você é precioso. Olhe para o irmão do teu lado e fala, você é precioso. Irmãos, meu Deus, Deus está levando a mensagem para um... Você já viu pessoas ricas que têm joias caras, relógios caros, coisas caras? Você já percebeu que eles não andam expondo isso toda hora em qualquer lugar? Quanta coisa muito cara, um colar de 1 milhão. Não é em qualquer lugar que essa pessoa vai usar isso, não é verdade? Aí sabe o que eles fazem? Eu vou te contar como é que eles fazem. Eles pegam... Nossa, Jesus está fazendo um negócio louco. Eles pegam um colar parecido, só que pirata. O que é pirata? Ele parece que é, mas não é. Ele é igual, parecido, tem até o brilho igual, mas não é. Aí eles andam com aquilo ali, e as pessoas veem aquilo ali e falam, uau, que lindo. Mas a verdadeira joia está guardada. A verdadeira joia está guardada. E as pessoas não têm acesso a essa joia do seu Senhor toda hora. Mas em momentos especiais. Aí você fica falando, pô, mas parece que é. Por que né? Vamos trazer para nós. O fulano parece que não tem nada, mas vive aparecendo, vive aí. Pô, fala bastante, parece que chama a atenção do povo. Pô, será que o povo não vê que esse cara, essa mulher, parece que é um enganador, não é verdadeiro? E mais o pessoal ouve, o pessoal vai atrás. Nós sofremos hoje nessa geração assim, irmãos. Multidões e multidões andam atrás de uma coisa falsa, um falso brilho. Mas Deus manda lhe dizer uma coisa: não fique triste
com essas multidões que ficam dando crédito para essa joia falsa, para esse brilho falso, porque uma hora o Senhor vai tirar a verdadeira joia da caixinha, e Ele vai colocar aí num lugar aonde todos vão ver, aleluia, onde as pessoas vão poder tocar, onde as pessoas vão poder sentir, aleluia. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, a tua vida não é mais tua, é dele, Ele faz o que Ele quiser. E o que eu preciso fazer então, pastor, nesse sentido? Eu preciso entender o propósito do Rei, eu preciso entender a vontade do Pai, eu preciso estar na disposição de estar na expectativa. Preciso estar na expectativa e pronto. Eu preciso estar pronto, porque a hora que Ele quiser me usar, Ele vai tirar eu da caixinha e vai me colocar num lugar, e eu vou ser usado, aleluia. Mas eu não posso mais tomar aquilo que eu já dei. Se eu já dei, então eu preciso manter essa vida, porque se eu tomar mais uma vez e querer tomar a rédea, eu estava vivo, agora eu se torno morto, agora eu volto a ser morto. Você entendeu por que não adianta somente Jesus ter morrido na cruz, somente Jesus ter trazido a graça para nós? Para que isso funcione, eu preciso entender. Para que isso funcione, eu preciso me submeter. Para que isso funcione, eu preciso colocar Jesus como centro da minha vontade. Ele precisa ser o centro da minha vontade. E se Ele é o centro da minha vontade, não é mais a minha vontade, é a vontade dEle. Mas as pessoas estão falando: mas você não pode, você não deve, você não deveria, você não podia. Mas o Senhor está falando: mas eu quero, e você vai permanecer assim. E você vai ouvir quem? Quem que é o dono da sua vida? Porque se for o mundo, ouça o mundo então. E fique na expectação para ver o que vai acontecer. Mas se é Cristo, se é o Senhor, se verdadeiramente você entregou a tua vida na mão dele, então se prepare para viver a vontade dele. Aleluia. É assim que funciona. Nenhum de nós somos obrigados a entregar a nossa vida na mão dele, mas se nós entregamos, entregamos. Não é parcialmente, não é um pouquinho, é completo, é totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: Ele nos amou primeiro. Sabe por que Ele nos amou primeiro? Porque Ele sabia que nós não teríamos coragem de nós próprios ter essa atitude de amar cordialmente, amar intensamente. Aí Ele falou: eu preciso fazer algo extraordinário que chame a atenção desse povo. Eu preciso fazer algo para que o diabo também entenda que ele não tem mais poder sobre a vida deles. Então Jesus, Ele faz algo que nenhum de nós conseguiríamos fazer. Ele nos ama mesmo nós não merecendo. Ele nos ama mesmo nós sendo falho. Ele nos ama mesmo nós sendo pecadores. Ele nos ama com todas as nossas falhas, todas. E olha que nós temos falhas, cheio de falhas, cheio de manha, cheio de sistema. Ah, mas eu fiz, agora tem que ser assim. Se não for assim, então vou parar, já vou. Pô, por que então me chamou? Por que mandou fazer? Sistemas que tem que ser quebrados, sistemas que tem que ser esmiuçados. Nós precisamos começar a ser mais humilde e entender: se não precisa, não precisa, se dá, não dá, se dá. O importante é que a obra está sendo feita, o importante é que as coisas estão andando, o importante é que agora não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Você está entendendo? Eu preciso entender o ambiente, eu preciso entender o meu irmão, eu preciso amá-lo, eu preciso acreditá-lo, mesmo que ele não esteja aqui. Mas ele não vale nada. Muita gente fala assim: mas ele não tem nada.
mas ele vive falando mal do Senhor, ele vive praguejando você, ele vive falando mal para todo mundo do Senhor. Mas eu preciso acreditar, porque ele é uma alma vivente. E agora não tem mais a ver comigo, porque não é mais o meu amor, é o amor de Cristo que está em mim. Então eu preciso fazer que isso funcione. Essas coisas têm que andar, essas coisas têm que fluir. Porque se eu for andar na minha vontade, na minha carne, não vai dar certo. Eu vou deslocar alguns pescoços. Porque eu vou andar na minha justiça de humano, de falho, de pecador. Eu vou falar algumas verdades na frente de alguém. Eu vou botar o meu dedo no nariz de algumas pessoas. Você está entendendo? Você está entendendo o que é entregar a vida para Cristo? Entregar a vida para Cristo é você falar aquilo que Ele quer que seja falado, e não aquilo que você quer que seja dito. Aleluia! Viver para Cristo é falar aquilo que Ele quer que seja falado, e não falar aquilo que eu quero que seja dito. Mas o seu passado, o mar já levou. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se faz novo. Você está entendendo o que Cristo está falando para você? Quantos estão entendendo essa palavra dessa noite? Agora olhe para o irmão do teu lado, que está quase dormindo, e pergunte para ele: a vida aí? Você está vivo ou está morto? Hã? Pergunta para ele: você entregou a vida mesmo para Deus? Pergunte, irmãos: entregou a vida mesmo para Deus? Agora pergunte para ele: quem que manda então? Eu aqui, quem manda sou eu que faço, manda nada, a não ser que você, não é Jesus que comanda a tua vida. Aí você faz o que você quer, mas se é Jesus que comanda a vida, quem manda é Ele, quem faz é Ele, quem comanda é Ele. Não é fácil, irmãos, porque nós vamos andar na contramão do mundo, na contramão da vontade do mundo. A vontade do mundo fica dando toda hora um conselho, e esse conselho, sabe o que é isso aí, irmãos? Isso aí é o diabo dando ideia, e fica dando ideia: para com isso, larga, vai embora, enfia a mão na cara, não leve desaforo para casa, vai lá tomar uma, vai lá buscar uma droguinha, prostitui, adultere. Aí ele fica dando ali, ele vai dando dica, porque ele não tem mais poder sobre a morte, mas para que haja morte ele precisa te convencer. Você está entendendo? Aí ele vai tentando, daí na hora que você der ouvido, ele te carrega para a morte. Mas então, eu nunca morri porque eu estou aqui. Você não entendeu a morte que eu estou dizendo ainda. Essa outra morte é uma consequência de uma vez só. Mas tem gente que anda morrendo todos os dias. Tem gente que renasce todo dia, mas tem gente que morre todo dia, perdendo. O diabo fala: enfia a mão. O diabo deu ideia. Ele não mandou fazer. Ele não obrigou ninguém. Não tem mais poder para isso. Mas deu ideia. O cara gostou, pô. Rouba. Ninguém está vendo. Pega. O diabo, o cara vai lá. Foi o diabo ou foi a pessoa que executou? Foi a pessoa. Mas esse diabo não me larga, não para. Demônio. Quem que pegou? Foi o demônio ou foi você? Quem que fez? Foi o demônio ou foi você? Ele só deu uma no teu ouvido. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Ele está soprando a morte, porque não tem mais poder sobre a morte. Agora quem que decide viver ou morrer é você. Quem decide estar vivo e permanecer na vida e na vida abundante é você. Ou quem decide o salário do pecado é você. Somos nós.
Amém? Aleluia! Quantos quer viver? Ah, meu Pai, Jesus amado, a morte tem mais prazer, né? A carninha fica feliz. Sabe qual que é o problema disso? Que essa felicidade ela dura pouco. E quando você encarar a verdadeira morte, não tem mais volta. E daí, meu querido, toda essa alegria vai se converter em pranto eterno, ranger e dor eterna, ranger de dente. Você está entendendo? Você está entendendo que é melhor você suportar hoje e parar de ficar tomando aquilo que você já deu? É vergonha, feio. É uma vergonha aquele que dá alguma coisa para alguém e toma de novo. Isso é horrível. Agora você faz isso com Deus. Isso aí é 1000 vezes pior. Você está entendendo, meu irmão? Amém? Graças a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros e suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Você entregou para Deus, vem dele. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andêssemos nelas. Não de obras para que não se glorie. Então as obras elas não te garantem salvação. Sabia disso? O que garante a salvação é que você nunca mais vai tomar aquilo que você deu para Deus. Entregou para Ele a sua vida. Então é Ele que rege a sua vida. As obras é consequências de um filho obediente. Sabia disso? As obras são consequências de um filho obediente. Todo filho obediente ele vai produzir fruto, sim ou não? Todo filho obediente vai produzir fruto. Então é consequência. Então assim, então não precisa fazer mais nada. Precisa, porque um filho obediente tem obra. Mas a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé. Então eu tenho que ter graça. E agora eu preciso acreditar que verdadeiramente eu vou alcançar a salvação. E esse acreditar é depositar a nossa vida na mão do Senhor e falar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora o Senhor rege a minha vida. A sua vontade agora que prevalece sobre a minha vida. O teu querer prevalece sobre a minha vida. Então agora, mediante a fé, eu tenho que confiar nisso. Tenho que confiar em algo que eu não consigo tocar, algo que eu não consigo pegar, algo que eu tenho que confiar. E verdadeiramente que a vontade dele é soberana e é sobre todos nós. Amém? Se coloque de pé, vamos louvar e finalizar esse culto. Você entendeu o que é estar vivo ou estar morto? O que é uma entrega? Você entendeu o que é uma entrega? Amém? Então, meu querido e meu irmão, se prepare para viver coisas maravilhosas do Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa:
Você é uma joia nas mãos do Senhor. E quanto mais preciosa, menos exposição. Ele só vai expor em momentos oportunos e momentos de muita necessidade, momentos de milagre. Você precisa ser usado poderosamente na mão dele. Amém? Essa joia que fica brilhando em tudo quanto é lugar, revelando tudo quanto é lugar, vendo tudo quanto é coisa. Esse é um brilho que não provém da verdadeira. Então creia no Senhor. Amém? Não fique triste quando você vê que um monte de gente fica falando, vendo, falando, fazendo. Aí você fala: ai meu Deus, parece que nada acontece. De vez em quando Deus te usa. Sabe por quê? Porque a verdadeira joia, ela é usada de vez em quando verdadeiramente. Aquela que está se expondo toda hora e brilhando um brilho que não é de Cristo, engana muita gente. Amém? Vamos louvar para nós finalizar. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores, só vejo a glória. Percebo então a beleza e sinto o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim. Oh, Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, Ele ama. Sim, Jesus. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele te ama, meu irmão. ama. Que esse amor do Senhor venha estar sobre a tua vida. Que nós possamos reconhecê-lo como nosso Deus. Que nós possamos verdadeiramente deixar com que Ele venha reger as nossas vidas. Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Que verdadeiramente Ele venha ter domínio sobre o nosso pensamento, sobre nossos olhares, sobre o nosso caminhar, sobre o nosso falar, sobre o nosso tocar, sobre o nosso deitar e levantar. Que Ele possa ter domínio verdadeiramente do nosso corpo, da nossa mente, do que fazemos e falamos. Que verdadeiramente Ele possa estar na direção da tua casa, do teu lar, do teu emprego, das tuas decisões, do teu namoro, do teu casamento. Em tudo Ele precisa estar na direção, porque Ele te amou primeiro, Ele se entregou primeiro a sua vida. Aleluia, aleluia. Sim, glórias a ti, Jesus. Amém? Toca a mão no teu coração, quero orar por você. Senhor Jesus, abençoa esta vida, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa, Senhor, esse ser que é teu, Jesus, ele já foi entregue para as suas mãos. Para que do Senhor, que nossas vidas, nossas casas, nossos lares, nossas decisões venham estar em ti, Jesus.
Pai querido Senhor, ensina-nos a melhorar todos os dias, ensina-nos a ser obedientes, filhos obedientes que produzam frutos, Pai querido. Alcance nossa família, alcance nossa casa, alcance o que é nosso, Senhor Jesus, que o Senhor nos deu, Pai querido, nessa terra. Mas, Senhor Jesus, Pai querido Senhor, nós entendemos que tudo que nós falamos que é nosso, mas é Teu, Senhor. É Teu, Jesus, porque é o Senhor que constituiu em nós. Porque não somos mais nossos, mas agora nós entregamos nossa vida a Ti, Jesus. Alcança, Jesus, essa cidade, alcança esse bairro, esta rua. Alcança aquele irmão, Senhor, que anda sonolento em casa, que anda, Senhor Jesus, fraco na fé, que anda, Jesus, desanimado, anda, Jesus, Senhor Jesus, para que não entregue a morte, as trevas estão rondando a casa, a vida desta pessoa, para que não faça com que ele e ela entenda, para que do Senhor que é preciso, está em tua presença, está na tua casa, está produzindo frutos, para que haja vida, que haja alegria, que haja poder e virtude. Deus poderoso, faça-se no Senhor, que a igreja, Senhor, nessa nação, venha entender que é preciso que verdadeiramente a tua vontade prevaleça em nossas vidas, que verdadeiramente isso não fique somente em palavras, vai que o Senhor, vai que não verbalizada por bocas, mas Senhor, que venha produzir frutos e frutos de arrependimento. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos, Senhor, a melhorar, ensina-nos a crescer, ensina-nos a amar, ensina-nos a se arrepender. Cura esse coração, cura essa vida, esta casa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Coloca a mão assim em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos possam dizer amém, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe tua família. Eu preciso falar algo, irmãos, rápido, que eu esqueci nos avisos. Amanhã nós temos oração aqui às 8 horas da noite, e amanhã nós vamos iniciar uma campanha de 7 dias de oração. Toda corrupção, mentira, espírito de engano, todo espírito de competição no meio da igreja vai ter que cair por terra, porque a vontade dele tem que prevalecer, amém? Então amanhã começa uma campanha de 7 dias. Amanhã vai ser na igreja, terça vai ser no monte, quarta vai ser no monte, quinta vai ser na igreja, sexta vai ser no monte, sábado no monte, domingo na igreja, amém? Eu vou anunciando lá no grupo. Deus abençoe.